Band Entrevista toda semana na tela da TV Band Vale. Hoje nosso convidado é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Solange Moraes. Pois é, falando aí dessa época que a gente está passando, pós-pandemia, como é que deve ficar o nosso Brasil, Pondé? Você estava comentando do trabalho home office, né? Eu acompanho bastante você pelas redes sociais e tem uma frase que você colocou que lockdown no Brasil é grife europeia. Eu gostaria de saber que você falasse sobre isso, sobre essa grife europeia, ou seja, o brasileiro ainda não está preparado para o lockdown, o brasileiro não tem condições, esse trabalho home office também, o brasileiro não estava preparado para isso e não estará preparado depois dessa pandemia? Olha, eu acho que pessoas mais jovens no Brasil, em alguma medida, já faziam home office e poderão fazer mais. Porque as empresas vão descobrir que isso pode ser interessante para elas, tá? Diminuição de custos e tudo mais. Porque eu acho que isso vai piorar a qualidade de vida das pessoas. Vai piorar e vai levar as pessoas para o que já está acontecendo, casais jovens que moram em apartamentos pequenos e ficam brigando porque um está gritando demais no call, o outro está fazendo outro call, a internet funciona melhor num cômodo do que nos outros, qual cômodo, quem fica naquele cômodo, naquele dia melhor. São coisas que estão acontecendo com pessoas, inclusive, que eu conheço, né? Então, assim, quando você pergunta sobre o lockdown, que eu falei que era uma grife europeia, é assim, é claro que não há condição para fazer lockdown na América Latina. É claro que se usa a expressão, porque virou uma grife. Como alguém pode achar que pode existir lockdown no Maranhão, com uma população, não só no Maranhão, mas é porque na época se falava, por isso que eu estou citando o exemplo, num país que tem tanta favela. O que significa lockdown? Lockdown significa, eu inclusive contei e coloquei na minha coluna da Folha, nessa coluna especificamente desse texto que você citou, que uma menina na padaria perguntou para mim do caixa: professor, quem é esse americano tal de lockdown que querem trazer para o Brasil? Então, essa é uma situação anedótica, mas assim, a elite brasileira, inclusive a elite mais informada, que está em casa fazendo home office, que fugiu para o sítio, para casa de praia, que mora num bairro bom em São Paulo ou qualquer outra cidade, que não tem a sua renda destruída completamente pelo que está acontecendo, pode ficar pedindo lockdown como se vivesse numa Dinamarca abstrata, como se aqui fosse Dinamarca. Aqui não é a Dinamarca. Lockdown na América Latina é o que aconteceu em alguns países, que eu não vou citar, mas que repercutiu, inclusive na mídia brasileira, que cercaram favelas e bairros periféricos porque tinha acúmulo de Covid e não queria que aquilo circulasse. Então, a ideia de lockdown no Brasil foi um pouco marketing, um pouco ameaça, né? Do tipo, se você não se comportar, a gente tranca você em casa. Eu pergunto, o que ia fazer com a polícia que tem que evitar que roubem carga de caminhão? Ia prender senhoria andando na rua? Ia parar uma pessoa para saber se ela de fato tinha que levar alguém para o veterinário, seu cachorrinho para o veterinário? Então, essas discussões, sabe, Solange, às vezes ao longo da pandemia, eu acho que ficou mais claro ainda como a elite, em parte, produtora de conteúdo, é alienada da realidade. Agora, professor, como ela vive alienada? Em cima disso, no Brasil, e o senhor deixa claro que a Europa é de um jeito, a América do Sul, Latina, é de outro jeito. No Brasil, a mistura da política com a saúde é muito grande hoje em dia. E não se sabe mais até onde se vai pela política, pela saúde, e a população muito menos. Depois de um período de radicalismo político que a gente viu nos últimos anos, isso pode ficar ainda mais visível a partir de agora ou não? Ou vai se tornar mais comedido? Qual que é a visão do senhor? A radicalização política já vem acontecendo antes da pandemia, né? Sim. Não só no Brasil. E as redes sociais, inclusive, são muito responsáveis por esse processo de ampliação. Agora, o que a ciência política nos últimos 10 anos reconhece na análise de comportamento político das pessoas é que as pessoas só se interessam por política para brigar mesmo. A ideia é que as pessoas discutem política para construir crítica é como acreditar em Papai Noel. Normalmente, quem está envolvido com política tem vocação para hooligan. Ele vai para o pau, ele quer convencer o outro a pensar como ele. E aquela ideia de uma pessoa crítica, que quer ouvir todos os lados, isso é tão
mítico, os americanos chamam de Folk Theory of Democracy, a teoria lendária da democracia, a lenda da democracia. Isso é tão folclórico que quando você faz um debate como esse, você tem milhares de regras na televisão ou na rádio para os diferentes debatedores não se matarem. Então, o que as redes sociais fizeram foi criar uma ferramenta em que todo mundo é emissor de conteúdo e não mais só receptor, e nesse sentido, a vocação ao embate das pessoas que se interessam por política se tornou absolutamente hegemônica no tecido social graças a essas ferramentas. Então, com relação ao que você falou da politização da pandemia Sim. no Brasil, é claro que o Brasil teve aí um início, um comportamento bastante delinquente do governo Bolsonaro, a desorganização do Ministério da Saúde, tudo que a gente já está cansado de saber e de discutir na mídia desde março para cá. Mas eu acho que a pandemia, a politização da pandemia não é só isso, tá? Veja bem, aqui no Brasil, quando os bolsonaristas saíam à rua, era muito claro que eles estavam indo contra orientações epidemiológicas. Quando pessoas saíram na rua para ir contra o Bolsonaro, então, de repente, já fazia sentido sair na rua por uma boa causa. Quando no mundo inteiro as pessoas saíram para combater o racismo, o que sem dúvida nenhuma é uma boa causa, mas eu duvido que tenha um epidemiologista único, certo? Quase falei epistemólogo, que é teórico da ciência. Eu duvido que tenha um epidemiologista único que tenha coragem de dizer que as manifestações contra o racismo espalharam o vírus nos Estados Unidos, por exemplo. Porém, há dias atrás, quando o Trump fez uma manifestação absolutamente irrisória, porque ele está em queda livre, pelo menos agora, a mídia americana falava que aquela manifestação do Trump iria espalhar o vírus. Então, a tristeza dessa análise é que ela revela que a politização da pandemia não está só no nível mental do bolsonarismo. A politização da pandemia é um fato real e concreto em várias brechas, além do fato, né, de que quem observa o debate, digamos, epidemiológico, ninguém sabe nada da fisiopatologia do vírus. Uma hora você não pode pisar na rua, outra hora você pode pisar na rua. Tem gente que acha que vai viver trancado em casa até sair a vacina. A humanidade nunca fez essa experiência, né? De ficar trancado esperando a vacina. É muito achômetro, professor, por metro quadrado e muito doutor por metro quadrado na população, né? A gente vai falar mais sobre isso, professor Pondé, já. Depois do intervalo comercial, mais uma paradinha, a gente volta com o Band Entrevista aqui na tela da TV Band Vale. Até já.